Bom dia, esse é o trabalho interdisciplinar de teoria da computação e vai englobar também outros assuntos que é teoria dos números e matemática discreta. Nossa equipe, a equipe 6, nós somos formados por mim, André Luiz, André Júnior, Isadora Conceição, Marcos Paulo e Wallace Lopes. Nosso objetivo foi criar um algoritmo com a linguagem de programação Python. Uma curiosidade interessante sobre essa linguagem é que muitas pessoas associam a linguagem Python com a cobra, né? Mas, na verdade, ela foi inspirada no Monty Python, que é um famoso grupo de comédia britânico na década de 70. Então, a ligação mais correta é com essa série e não com a cobra. Falar um pouquinho de estrutura de controle em Python. As estruturas de controle, elas são usadas para especificar a direção do fluxo nos programas, além de serem usadas para analisar e escolher a direção, baseada em alguns parâmetros ou condições. E existem basicamente 3 tipos de estrutura de controle fundamentais. A primeira, fluxo sequencial, a segunda é fluxo de seleção e a terceira, fluxo repetitivo. A maioria dos processamentos geralmente vão seguir esse padrão de fluxo sequencial, que é passo 1, logo em seguida passo 2, logo em seguida 3, 4 e assim sucessivamente. Porque, como o próprio nome já diz, ele segue uma sequência hierárquica bem definida. E as estruturas que utilizam esses tipos de lógica são conhecidas como estrutura condicional, que no caso é o fluxo de seleção, não é? Que ele vai analisar um processo, ele vai, na verdade, entrar em um processo se a condição for falsa e vai entrar num outro processo se a condição for verdadeira e vai ter a saída logo em seguida. E vamos revisar agora um pouquinho das condições lógicas usadas na matemática, que a linguagem de programação suporta. Você tem a igualdade, que elas são 2 símbolos de igualdade dentro da linguagem de programação, que é diferente da matemática, que é só um igual. Você tem a desigualdade, que é o menor igual, que aí se assemelha à estrutura da matemática. E você tem o menor que é só o sinal de menor. Você tem o menor ou igual, que é menor, o sinal de menor e igual. Você tem o maior que é o sinal de maior, e o maior que ou igual, que é maior, e o sinal de igual também. Já o fluxo repetitivo, esse tipo de fluxo é usado no caso de loop, onde a gente está tentando rodar uma parte do código, um número desejado de vezes, ou até que uma condição especificada seja aplicável. E existem basicamente 2 tipos de fluxo repetitivo. Aqui você tem o diagrama da estrutura repeat for e o código em for loop. Então você tem a primeira entrada, que é a variável A, que tem o valor 5, e a variável B, que tem o valor 10. Você tem a análise das variáveis, né? Se A for maior que B, aí ele segue um caminho ou pode seguir um outro se for menor. E aqui é uma outra estrutura de repeat while e o seu código, não é? Que você tem a condição para caso for falso ou verdadeiro. Se for falso, ele não faz nada. Se for verdadeiro, ele faz uma ação e volta para análise e fica nessa repetição até que vire falsa, basicamente. Agora a gente vai explicar o algoritmo que motivou a fazer esse trabalho, que é o máximo divisor comum. O máximo divisor comum, ele corresponde ao produto dos divisores comuns entre 2 ou mais números inteiros. Os números divisores são aqueles que ocorrem quando o resto da divisão é igual a 0
quando um número tem apenas dois divisores, ou seja, ele é divisível somente por um e por ele mesmo, eles são chamados de números primos. E vale notar que todo número natural possui divisores. O menor divisor de um número será sempre o número 1. O maior divisor de um número é o próprio número. Aqui você tem um exemplo de aplicação do máximo divisor comum, em que você tem um conjunto com os números e cada um você pode escolher a partir do índice também. Aqui, o máximo divisor comum de 36 e 24 é 12, como a gente pode ver aqui como exemplo. Agora falar um pouquinho do algoritmo de Euclides. O algoritmo euclidiano, também conhecido como algoritmo de Euclides, é um algoritmo para determinar o máximo divisor comum de dois elementos ou um conjunto de elementos de um mesmo domínio. A técnica do algoritmo de Euclides consiste em divisões sucessivas para a determinação do máximo divisor comum. Como todo número possui um conjunto finito de divisores, o máximo divisor comum consiste em saber o maior divisor dentre esses conjuntos. Sejam A e B números naturais que, para evitar aborrecimentos necessários, a gente vai supor A maior que B e maior que zero. Se Q e R são, respectivamente, o quociente e o resto, Q quociente R de resto, da divisão de A sobre B, então o máximo divisor comum de A e B é igual ao máximo divisor comum de B e R. Aqui você tem A dividido por B, você tem o resto e você tem o quociente da divisão. Aí aqui tem uma explicação um pouquinho mais detalhada do processo do algoritmo de Euclides, como você pode ver. E deixa eu ver aqui. Você tem a sequência de passos que você pode transformar em um algoritmo de programação mesmo, para poder facilitar, caso você queira implementar esse algoritmo em qualquer outra linguagem de programação, não sendo só a Python. Ele basicamente vai seguir essa lógica. O passo 1, você tem os dados mn. O passo 2, você tem a atribuição de m para x. O passo 3, você tem a atribuição de n para y. Passo 4, vai repetir. E dentro desse passo 4, você tem uma sequência de 4 subtarefas, basicamente. Que você tem o resto de x e y atribuído a R, depois você tem y atribuído a x, depois você tem R atribuído a y, até que o resto da divisão seja zero, finalizando imprimindo o resultado x. E esse é o algoritmo de Euclides implementado em Python, como vocês podem ver. É isso, muito obrigado. Pronto, ok, agora é minha vez. Você já pode descompartilhar. Pronto, olá a todos, sou André Luiz Júnior e eu vou explicar um pouco da estrutura do nosso código que foi feito e mostrar ele em execução, junto com um bônus no final da apresentação. Aqui de início, nós temos a entrada para pegar os números e atribuir uma variável inteira. Aqui uma das nuances do Python é que você pode jogar isso tudo na mesma linha só, você não precisa fazer separado tudo. Tipo, botar a variável, depois pedir para o usuário digitar, para depois pegar. Você faz tudo em uma linha só. Temos aqui a variável número 1 e a variável número 2. Aqui a gente tem duas variações criamos algumas variáveis aqui, só para auxiliar aqui no código aqui embaixo, junto com no cálculo aqui. Um arresto, valor inteiro, e um auxiliar, que é para auxiliar agora aqui no if, na estrutura de condicional, que eu vou falar um pouco. Aqui foi mais ou menos para botar em ordem crescente. Se o número 1 fosse maior que o 2, ele mais ou menos ia inverter isso. O auxiliar está aqui para ajudar nessa situação. Ele captura o valor de número 1, o número 1 passa a ser o número 2, e o número 2 vira o número 1. Meio que invertendo os números alocados nessas variáveis.
E aqui a gente segue para o código, que é o algoritmo de Euclides, que o André acabou de explicar anteriormente no slide. Aqui o resto vai ser o resto da divisão do número 1 pelo número 2. O número 1 passa a ser o número 2, calma que eu esqueci agora. É o quociente. Não, quociente não divisor, isso mesmo. O número 2 passa a ser o resto. Aí vai ficar nessa situação até o resto for zero. Aqui a gente printa o resultado. Aqui a gente botou um ABS para botar número positivo, caso os dois números sejam negativos, né? Porque MDC não pode ser negativo. E aqui só foi um comando que a gente botou para não encerrar no console automaticamente depois que apareceu o resultado. Eu vou botar ele agora para rodar. Eu peguei aqui alguns exemplos que eu fiz, no caso, né? Tudo certinho. Seguindo aqui, como no slide, a divisões sucessivas. Agora vamos aqui com os exemplos. São 3. Agora eu vou com o primeiro aqui, 42 e 92, 96. 42 e 90, 96. Deu 6. A gente segue aqui para... Tá, deu certinho, 6 aqui. Vamos pro próximo. Menos 252, um número negativo, e 60. Aqui eu fiz positivo porque o MDC disso aqui é a mesma coisa. Aí é mais fácil, ficou mais fácil para mim dividir. Vamos lá agora. 256. Espera lá. Tá, agora deu um probleminha aqui. Eu vou rolar em console externo. Ah, pronto, voltou. E 60. Deu 12. Seguimos aqui, por exemplo, que eu fiz o cálculo certinho. Deu 12 também. Número negativo, aí lembrando. E aqui o último exemplo. Esse aqui eu vou rodar no console externo para mostrar a vocês como é que é o programa rodando. Deixa eu abrir ele aqui. Console externo. Peguei aqui o 29. Calma, apareceu um W aqui. No 73. Deu 1, como eles são números primos entre si, o MDC é igual a 1. E agora vamos seguir para o bônus final, que é basicamente um site que nosso colega Quinho fez em JavaScript com esse cálculo de MDC. Eu vou pegar esse último aqui que eu fiz exemplo final aqui, mostrar a vocês que está funcionando tudo certo. Aqui, ó, MDC de 29 e 73 é igual a 1. O Quinho também botou, caso alguém digite um número quebrado, um número decimal, aparece um aviso. Aqui, ó, digite somente números inteiros, já avisa logo o usuário. E é só isso. Agradeço a todos por comparecer.